Além das funções de distribuição, que é o que, em geral, o Maier, por exemplo, chama isso de caracterização primária. Existe uma coisa que alguns autores chamam de caracterização secundária, que é uma outra forma de você caracterizar uma variável aleatória, seja ela discreta ou contínua. E essa forma é através dos, como é que eu vou dizer, dos parâmetros de uma distribuição. Um deles, o mais conhecido, é a esperança de uma variável aleatória. A esperança é o que alguns chamam de estimador universal. Se eu tivesse que fazer uma relação de probabilidade com estatística, e lembre-se sempre, há uma diferença dos conceitos de probabilidade com os conceitos de estatística. A probabilidade trata das coisas que podem acontecer, ou seja, as coisas que não aconteceram ainda e que vão acontecer. Então, eu ainda não sei o resultado, então eu tenho que trabalhar com a chance de acontecer. Enquanto que a estatística trata das coisas que já aconteceram, e ela quer caracterizar as coisas que já aconteceram. Então, é preciso entender que esperança não é a mesma coisa que média. Esperança é o valor esperado, que às vezes, por facilidade, a gente chama de média, tá? Mas, na verdade, a média, ela só pode ser calculada em torno de valores que eu já conheço. Então, eu tenho 4 alunos, cada um tirou uma nota, então eu pego as notas deles e divido por 4. Isso é uma média aritmética. Agora, eu não sei qual a nota que eles tiraram, eu tenho a função massa de probabilidade da turma passada, eu sei quantos alunos são, então eu calculo a esperança da média da minha turma. A esperança da média é o valor esperado, é a esperança. É uma medida central, assim, né? Então, essa que é a ideia. O valor esperado, a gente, por facilidade, chama de média, mas são coisas diferentes. Tanto que a esperança, ela pode ser representada por mi de x, né, ou só mi, ou a esperança de x, entre parênteses, ou a esperança de x entre colchetes. Cá entre nós, eu gosto mais de escrever entre colchetes. Se a minha variável ela é discreta, então a esperança de x é o somatório, em termos de x, certo? Dos valores específicos de x, aqui é k, né? Vou chamar de k, vezes a probabilidade, a função massa de probabilidade da minha variável x. Isso aqui, se o x for discreto, tá? Uma variável aleatória discreta. Se ela é uma variável aleatória contínua, então é a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes a função densidade de probabilidade, tá? Bom, suponho que vocês já estejam carecas de saber. Tem que saber isso aqui. Se não sabe isso, fica muito difícil entender processos estocásticos. Para dar um exemplo, eu posso dar um exemplo de uma variável discreta, né? Bora dar um exemplo aqui de vermelho. A gente teve ali o exemplo, vou colocar aqui, de um vídeo passado, que é do número de filhos de um casal, né? Eu tenho uma distribuição discreta, né? Então, o que é que acontece aqui? Para essa variável aleatória x, eu quero calcular a esperança dessa variável, certo? Então, como é a esperança dessa variável? Eu tenho 4 valores possíveis, então eu vou ter o somatório de i de 0 até 4 para x i e a função massa de probabilidade de x para x i. Gente, isso aqui é matemática básica, certo? Vocês têm que saber ler esse negócio aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse somatório. Quem é o meu valor? Isso aqui seria o equivalente a x. Vamos chamar de... x0 tá bom, né? Vamos chamar de x0 vezes p de x0, x1 vezes p de x1. Aqui eu tirei esse x de baixo para facilitar a escrita. Mais x2, p de x2,
mais x3, p de x3, mais x4, p de x4. Aqui, gente, vocês vão achar isso meio estúpido, porque o índice coincide com os valores, mas podia não ser. Eu podia estar lidando com um intervalo que iria de 2 até 7, então o x0 seria 7. Enfim, por um acaso aqui coincide de x0 ser 0, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, tá? Então, meu x0 é o valor 0, tá? O que, quando a gente tem esse negócio, é sempre uma complicação. Então, eu tenho aqui 0 vezes qual é a probabilidade do x ser igual a 0? É 0,2. Mais x1, por um acaso, é 1, vezes 0,3. Mais x2 é 0,4. Melhor, x2 é 2, né? Eu inverti aqui. Mais x3, que é 3 por um acaso, vezes 0,05, mais 4 vezes 0,05. Aí é só calcular esses números aí. Então, a mesma coisa valeria se eu tivesse a densidade, os números que x pode assumir e assim por diante. Só que aqui ia dar uma função, né? Aqui dá um número, aqui dá uma função. Ou se eu tiver intervalo fixo, né? Já não é uma função, já dá depende do intervalo. Então, só para lembrar o que é a esperança. Então, a esperança ela determina o valor mais esperado, o valor mais provável de acontecer. Tá? Que eu não vou me dar o trabalho de calcular aí, vocês podem calcular em casa. Além da esperança, que é velha conhecida de vocês e que tem uma série de propriedades, que eu não vou repetir aqui, mas elas são importantes, nós temos uma outra famosa, que é a variância. A variância é simplesmente aqui um jogo de esperanças, né? Às vezes ela é representada por sigma, essa outra letra grega aqui, da minha variável x, ao quadrado. Porque sigma sem o quadrado normalmente está relacionado com desvio padrão. Então, sigma, ele é assim, se a variável aleatória for discreta, então, deixa eu representar de uma outra maneira aqui. Sigma ao quadrado, ela normalmente ela também é representada por variância de x, e aqui normalmente é no parêntese mesmo, eu raramente vejo com colchete, que é igual a esperança de x menos a esperança de x. Se fosse só isso, não seria variância, eu teria que ter um quadrado aqui para ser a variância. Aí beleza, isso aqui é a variância, tá? Então isso pode ser calculado, agora sim vem aquela chave, né? Se a variável aleatória for discreta, isso aqui é um somatório no k para xk menos a média de k ao quadrado, vezes a função densidade, massa, aliás, né, de probabilidade, x de k, que é um x. Isso se for discreto, VA discreto, né? Agora, se for contínua, aí eu vou ter que trabalhar com a integral. E aí são variáveis contínuas. Tá? Isso aqui tudo, gente, é revisão, tá? Claro que eu ficaria com muito mais calma se fosse a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então, ok. Essas duas aqui são as duas grandes caracterizações para quando eu tenho uma única variável. A gente vai ver que quando eu tenho mais de uma variável, tem outras caracterizações. Além da esperança e da variância, eu tenho ainda um momento. Mas eu não vou falar. O momento ele é uma forma mais geral, né? Aí eu vou ter um momento central, que me permite calcular várias ordens desse aqui. Então, por exemplo, a esperança, ela é um momento central, né? Então, quando o momento central, ela é... Agora, o segundo momento central é a variância, enquanto que o primeiro momento é a média. Então, isso são coisas que vocês já viram em CP1 e CP2, tá? Então, com isso, já dá para entender, dá para pelo menos revisar o conceito de variável aleatória. Na sequência, vamos para o item 1.2 do capítulo 1, que é vetores aleatórios.